Vamos começar orando então, para a gente poder compartilhar a palavra de hoje. Senhor, eu queria pedir que o Senhor estivesse conduzindo o culto de hoje, permanecendo na nossa presença. Eu queria, em especial, que o Espírito Santo, nesse instante, fizesse morada em nosso coração e em nosso entendimento. Ouvir a sua palavra sem o discernimento do Espírito, talvez simplesmente faça com que nós aprendamos alguma coisa, mas quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, aí a palavra se torna viva, se torna eficaz e nos move a um lugar de adoração, nos move a percebermos em nossa vida o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado e aquilo onde o Senhor precisa ser engrandecido sobre a nossa vida. Por isso nós te pedimos que o Senhor esteja à frente, que o seu Espírito Santo esteja à frente, não só deste pobre pregador, mas como esteja à frente de quem nos ouve também, para que os ouvidos sejam filtrados pelo Espírito Santo e o Senhor possa revelar aquilo que precisa ser demonstrado e transformado em nossa vida. Eu te peço desde já esse discernimento, em nome de Jesus, amém. Eu vou tentar, à medida que a gente vai falando, eu vou tentar aqui, se a gente conseguir, projeta, senão não tem problema, tá? A gente toca do mesmo jeito. Muito bem. O texto de hoje está em Tiago 3. Capítulo, nós vamos em Tiago 3, versículo 1, nós vamos até o 11. E enquanto você abre aí, eu queria contar algumas coisas curiosas sobre, primeiro, sobre Tiago, segundo, sobre o texto em si. O texto nós vamos mexer nele a continuação. Tá? Então, quem foi Tiago? Tiago só tem um livro na Bíblia dele, né? Ao contrário das cartas de Paulo, Tiago é uma das cartas que tem o nome do seu autor. Se você olhar as cartas anteriores, são cartas de Paulo e nunca tem o nome de Paulo, porque senão ficava Paulo 1, Paulo 2, Paulo 3, né? E assim ficaria Paulo 11, imagina, não dava, né? Então as cartas de Paulo são muito interessantes porque elas recebem o nome de para quem Paulo escreveu. Então, a Tessalonicenses é Paulo escrevendo ao pessoal de Tessalônica, né, aos Tessalonicenses. Romanos é Paulo escrevendo para os romanos. Já Tiago já não. Né? No caso de Tiago, aí já é Tiago mesmo escrevendo. Então, quando a gente olha ali Tiago, é Tiago mesmo, né, o autor. Tiago era meio-irmão de Jesus, ou seja, Tiago era irmão de Jesus na sua parte 100% homem. Você consegue ver isso em Marcos 6:3. Jesus aparece para Tiago em especial, depois da morte, da ressurreição, Jesus aparece para Tiago em especial. Paulo registra isso em 1 Coríntios 15:7. Tiago convoca o primeiro concílio da igreja, né? Porque todo mundo acha muita coisa sobre Jesus. E aí, para poder filtrar e arrumar as coisas, Tiago, então, é o primeiro a convocar um concílio. Esse concílio está registrado na própria Bíblia, Atos 15, é o concílio de Jerusalém. Né? E Tiago é o primeiro homem a presidir uma igreja, mas é a igreja judia. Né? Então, ele, ao cargo de administração mesmo da igreja, ele é o primeiro isso está lá em Gálatas 2, né? Paulo registrando essa função de Tiago. Esse texto é o texto mais judaico de todo o Novo Testamento. Se nós tirarmos os trechinhos que falam de Jesus, ele encaixa perfeitamente nos mandamentos do judaísmo. Por quê? Porque ainda o cristianismo estava começando. Né? A gente precisa lembrar que os cristãos no começo eles eram chamados de judeus do caminho. Né? Depois é que eles vão ser chamados de cristãos. No começo eles eram os judeus do caminho, então a carta de Tiago ainda é bastante judaica. Né? E nesse viés que ele vai trabalhando. O texto é atribuído a Tiago e não tem nenhuma polêmica. Qual o livro que está antes de Tiago? E quem escreveu Hebreus? Então, a gente não sabe, né? Tem muita gente que acha que é Paulo, tem ali não se sabe com certeza quem é o autor. No caso de Tiago, não tem dúvida nenhuma de que essa carta é escrita pelo irmão de Jesus.
E aí, entre várias coisas, a carta de Tiago é muito especial, especialmente quando a gente vai falar de cura, isso já está mais lá na frente, lá em Tiago 5, vai falar da função dos diáconos e da visitação dos diáconos, né? Se tem alguém entre vocês que está doente, chame os diáconos, fala sobre unção de óleo, né? Que os diáconos levam óleo para ungir e tal. Mas o trecho 3 é bastante interessante, o trecho do capítulo 3 é também bastante interessante, e essa é a porção que nós separamos para hoje. Então, Tiago ele vai falar aqui sobre o processo de interação, sobre o processo de conversação, sobre falar, sobre o uso da palavra. E o uso da palavra é algo muito peculiar, porque a palavra é a essência da interação. Deus usa a palavra na sua criação. E até na criação do homem, a palavra é essencial. Porque se você for olhar em Gênesis 1 e no capítulo 2, tudo é criado através da palavra, certo? Exceto o homem, né? O homem ele é moldado do pó da terra, mas mesmo na hora de moldar o pó da terra, há a palavra ali. Porque na hora de criar o homem, Deus para e fala, façamos. Né? Há ali uma invocação ali da pluralidade da Trindade, há uma invocação no uso da palavra. Né? Então, nos outros era só o haja, e a própria palavra já era suficiente para a criação. No homem, a coroa da criação, a criação especial de Deus, tem um agir físico iniciado por uma palavra. Eu tenho uma grande dificuldade em gostar de pessoas que, ao invés de dizer obrigado, hoje em dia está na moda, principalmente em foto, o pessoal escreve gratidão. Vocês já viram isso? Né? Ao invés da pessoa agradecer, em vez de dizer obrigado, a pessoa escreve gratidão. Não gosto disso. Até respeito quem faz, mas eu não gosto. Porque quando você diz obrigado, é uma palavra muito mais significativa. Gratidão é um sentimento individual. Gratidão. Não te move a nada. Obrigado, não. Obrigado é um verbo. Verbo é o tipo de palavra que expressa ação. Ou seja, quando você diz obrigado, significa que você reconhece que alguém fez algo por você. Surge no seu coração um sentimento de gratidão, mas você é movido a fazer algo talvez para a pessoa. Eu estou obrigado a devolver o seu favor, eu estou obrigado a agir a fazer algo melhor, ou a não fazer mais, né? Algo que havia sido errado. Então, ao invés de usar gratidão, eu gosto muito de usar obrigado justamente por isso, porque ele me provoca a agir, me provoca a ação. É uma palavra que é motivadora. O obrigado nos motiva muito mais do que gratidão. Gratidão é sentimento. O obrigado é um sentimento em ação. Muito mais forte, muito mais poderoso. É por isso que Tiago usa um capítulo todo, um trecho todo, usando da palavra. Porque assim como Deus faz por meio da palavra, nós também. É por meio da palavra que nós aprendemos, é por meio da palavra que nós ensinamos, é por meio da palavra que nós construímos relacionamentos, construímos ações, construímos inclusive sentimentos. É por meio da palavra que nós consolamos, ou seja, nós trocamos os sentimentos de alguém que está passando por qualquer adversidade. Isso é consolar, né? Trocar o sentimento da pessoa. A pessoa está triste e se sente, então, confortada. Por meio da palavra. Nós, ao mesmo tempo, às vezes o nosso sentimento não está bom. Então nós desabafamos por meio da palavra. Nós aproximamos por meio da palavra, nós abençoamos por meio da palavra, nós declaramos por meio da palavra, e com a palavra nós conversamos com Deus através da oração e criamos assim intimidade com Ele. Palavra, e é por isso que um dos sinônimos da Bíblia é palavra, palavra é o modo de relacionamento que Deus estabelece conosco. Eu gosto muito da frase do Martinho Lutero, que ele marca, dizendo que ele não é necessário que nem anjos, nem milagres aconteçam sobre a sua vida, mas que a palavra seja clara a cada dia em que ele vai fazer a leitura.
porque ela já expressa tudo que o ser humano precisa para compreender a grande ação de Deus. Por isso, como professor, eu tenho muita alegria. Eu já fui professor de muita coisa. Professor de gramática, de espanhol, de literatura. Mas eu me sinto engrandecido quando eu posso, e a matéria casa de ensinar essencialmente a palavra. Às vezes eu tenho que ensinar ela com a prática pastoral, às vezes eu tenho que ensinar ela com alguma outra matéria, mas ensinar puramente a Bíblia é um prazer tremendo que de vez em quando me é concedido. Vamos para o texto? Tiago 3, capítulo 1, versículo 1, começa com um puxão de orelha para mim. Diz assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Jesus. Pois é, mas vamos lá. Escolhi ser mestre, não posso fugir agora. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Se você consegue controlar a sua língua, você consegue controlar qualquer outra coisa. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. E é verdade. Um cavalo pesa 4, 5 vezes o peso de um homem, tem uma força descomunal e a gente levemente conduz ele para cá e para lá com um freio na boca. Não é verdade? Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai para onde o piloto quer. Com o seu timão, ele gira para cá e para lá. Às vezes, com o dedo, ele conduz um enorme navio para cá ou para lá. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é o mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Isso é inclusive mandamento bíblico. Está lá no começo da criação, Deus determinando isso. O ser humano é capaz de criar todas as criaturas, mas ninguém, versículo 8, ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno, mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer o Senhor como para amaldiçoar as pessoas, que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode, da mesma fonte, jorrar água doce e água amarga? E aí ele encerra o trecho que nós vamos usar hoje. A ideia é justamente essa, de nós percebermos que um dos grandes pontos de fragilidade que nós temos na nossa vida e, portanto, nas nossas relações com o outro, é a nossa língua. Por quê? E hoje em dia é o dedo, porque nós falamos muito de modo escrito, né? Mas ali você está falando também, tem até como gritar, né? Você põe em maiúscula e tal, né? É na interação com o outro a nossa maior fonte de problemas. Porque quando a gente vai pronunciar uma palavra, ela não está necessariamente na boca, ela está no coração e na mente, e o proferir é como uma flecha, que jogou e não tem mais como puxar. Lançou. Ainda que se retire, já foi dito. Ontem uma pessoa fez uma colocação infeliz lá na reunião dos pastores. Usou uma palavra um pouco mais dura. E aí depois ele foi e quis meio pedir perdão, retirar, mas acabou não retirando. Rapaz, foi curioso. Ele estava sentado num lugar, de repente o lugar em volta dele começou a abrir. O banco que ele estava, e ele falou isso bem na hora do almoço, o banco da tarde já estava meio vazio em volta dele. Ninguém queria sentar muito perto dele.
Porque ele teve a chance, ele falou algo feio, ruim. Eu não estava na situação que ele chamou a atenção, mas me ofendeu também. Depois ninguém quis sentar do lado dele. Porque ele teve a chance de pedir perdão, de retirar o que tinha dito e não o fez. Já tinha dito. Feio isso, né? Aí na hora do almoço o pessoal vai, conversa, tal, tenta restabelecer. À noite já estava tudo certo. Depois à tarde, meio da tarde em diante, ele pediu perdão. E aí o pessoal, na hora da janta, já estava todo mundo ali na mesa com ele, conversando, tal. Acontece, né? E era ali a reunião da ordem dos pastores, ou seja, sim, esse rapaz era um pastor. Aconteceu, falou sem querer. Estava querendo motivar o pessoal a fazer uma coisa e usou uma palavra dura, né? Chamou... Bom, ele pediu perdão, então deixa quieto. Mas ele usou uma palavra dura e não caiu bem. Ficou chato. Mas já tinha dito. Não vou nem perguntar se alguém aqui já passou por isso. Todo mundo já aconteceu isso. E às vezes acontece porque não está nem no nosso coração. Quer ver? Já aconteceu contigo? Não responda. Mas já aconteceu contigo de você querer dizer uma coisa, a pessoa entender outra muito diferente do que você quis dizer? Claro que já. Claro que já. Acontece com todo mundo. E se não acontece é porque você é um ermitão. Você vive isolado em algum lugar e não conversa com ninguém. Às vezes você fala na maior das boas vontades, e a pessoa entende aquilo, às vezes, até como uma ofensa. Às vezes você fala super na boa, e a pessoa não entende. Às vezes você está explicando, e para você é algo simples, lógico e claro, cristalino como água. Para aquela pessoa, aquilo é super difícil. É assim. Aí você fala, não, mas eu não quis dizer isso. Você não quis, mas você disse. Já viram essa resposta, né? Você não quis dizer, mas disse. É por isso que Tiago está chamando atenção. Olha, tenta frear. Você não vai conseguir. Tiago já disse, você não vai conseguir. Mas tenta frear. Porque quando você não conseguir, o pessoal vai entender que você sempre tenta frear e de vez em quando acontece. Até ser proferida a palavra, ela está morando no coração. E ela ainda não produziu efeito no mundo. Não quer dizer, e aí lembrando aqui da colocação de Jesus sobre o adultério, né? Só de olhar e desejar você já pecou. Não quer dizer que você pensar mal de alguém ou ser ríspido ainda no seu pensamento com alguém, não quer dizer que você está certo. Mas quer dizer que você é alguém já mais adulto, que ainda que não tenha um sentimento muito legal, você consegue se conter. O problema é quando você profere. Porque ao proferir, aquela palavra deixou de ser sua. E ela passa a ser de quem a pegar, de quem a ouvir. Portanto, o seu processo de interação já aconteceu. E aí já não é mais contigo, já é com quem ouviu. A transmissão da mensagem já aconteceu. Ao ser proferida, a palavra já produz efeito. Nós somos chamados a cuidar do próximo. Portanto, nós temos que produzir o melhor efeito na vida do próximo. Isso está lá em Mateus 25. Não é ofender, não é magoar, não é chatear. Quando a nossa língua ela é controlada e nós proferimos palavras abençoadoras, quando nós proferimos palavras de bênção, nós mudamos o outro. Quer dizer, cada vez que você profere uma palavra para o outro, você o muda. Você muda a pessoa. Quando nós proferimos palavras de bênção, você muda a pessoa para o bem. Você consegue ver isso em Provérbios 15. Provérbios 15 vai dizer, versículo 1 e versículo 2, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Né? Ainda que você esteja coberto de razão, se você dá uma palavra dura, na hora da raiva, a pessoa vai ficar com mais raiva ainda. Não falei aqui do pastor? O pessoal foi conversar com ele no meio da tarde. Claro, na hora ele estava inflado, não tinha. Meu irmão, para com isso. Para por quê? Eu estou certo. Não é legal. Então a gente vai pelas beiradas, depois com calminha. Versículo 2 de Provérbios 15 diz, as palavras do sábio tornam o conhecimento mais atraente,
mas o tolo só diz bobagem. Versículo 4. As palavras bondosas nos dão vida nova, mas as palavras cruéis desanimam a gente. Versículo 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita o que o pai ensina é sábio. Versículo 7. Ainda Provérbios 15. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Aqui ele está usando o sábio exatamente nisso. As pessoas que sabem usar adequadamente as palavras. Dr. Rubens, está sentado lá atrás, é juiz. Ele escreve. E as palavras dele podem determinar se a pessoa vai passar o resto da vida na cadeia ou livre. Tudo bem que ele decide dentro de toda uma sistemática, de toda uma questão. Mas ele tem que fazer isso muito bem feito. Não é verdade? O uso das palavras ali é essencial. Que se fizer mal feito, vai entrar um recurso, vai botar o inocente na cadeia ou o culpado em liberdade. Quando você está lá na sua célula, às vezes a pessoa está pronta para abrir o coração e está precisando fazer isso. E aí você dá uma palavra atravessada. Eu acho inaceitável que alguém faça isso, e a pessoa está pronta ali e é o dia dela pedir perdão. Era o dia da reconciliação dela e você deu uma palavra atravessada. E aí o que a pessoa faz? Guarda aquilo. Né? Você acabou de falar que você acha inaceitável e imperdoável que a pessoa fale aquilo, ela vai levantar a mão e dizer, então, esse é o meu grande pecado, eu queria pedir perdão aqui para a minha célula. Tal. Não vai. Você acabou de falar que é inaceitável aquilo. Talvez o mesmo efeito, quer dizer, a mesma fala seria você dizer assim, esse pecado é terrível e é difícil lutar contra ele. E as pessoas que sofrem com esse pecado precisam de muita ajuda, porque ele é pesado. Aí a pessoa levanta a mão e diz, pois é, esse é o meu pecado. Então, meu irmão, nós estamos aqui para te ajudar. Você está vendo como é a mesma colocação, mas com um efeito completamente diferente? É isso que Tiago está nos incentivando, a que nós estabelecemos não relacionamentos superficiais em que eu não digo a verdade para o meu irmão, mas eu a digo de modo abençoador. Eu mudo as minhas palavras. Na ideia é lá. Eu continuo tendo gratidão, mas eu mudo por um obrigado porque ele me provoca numa ação melhor. Ele me leva a um campo maior. Ele me leva a atuar com o outro de modo muito mais abençoador. Só para você ter uma ideia, como a gente não deve ter palavras ríspidas com ninguém, abra o livro de Judas. Capítulo 1, lógico, só tem um, né? Versículo 9 e versículo 10. Um texto que você nunca imaginou que você ia achar na Bíblia. Uma conversa de anjos. Judas, capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Veja que nem o diabo merece xingamento. Judas, capítulo 1, versículo 9, versículo 10, diz assim, na minha versão. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo, para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos. Ele apenas disse, que o Senhor repreenda você. Mas esses homens, e aí é o porquê da razão do texto, esses homens xingam aquilo que não entendem e as coisas que eles conhecem por instinto, como animais selvagens, são essas que as destroem. Você entendeu? Por que o anjo fez isso? Porque a ideia aqui é que ao ser ríspido com o outro, eu na verdade estou mostrando não o erro do outro ou a repreensão no outro, mas eu estou mostrando quem eu sou. Estou me revelando ali. E se nós temos que dia a dia lutar contra quem eu efetivamente sou,
para que Deus resplandeça sobre a minha vida, eu não posso ser ríspido com o outro. Porque aí eu estou mostrando a minha velha natureza, como diz o versículo 11. O versículo 10, aliás. Né? Eu estou agindo no instinto, eu estou agindo, numa outra palavra, nas palavras de Jesus, eu estou agindo na carne. Ao ser ríspido com o outro, o erro não está no outro, mas está no que proferiu. A língua não é necessariamente má. Há algumas coisas que nós podemos e nós devemos fazer com a língua. E agora você vai ter uma série de versículos, se você não quiser abrir em todos, não tem problema, tá? Mas tem vários em que isso vai acontecer. Para que serve então a nossa língua? Bom, nós devemos primeiro louvar e adorar a Deus. Isso está lá em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, nós oferecemos a Deus sempre o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós devemos orar, 1 Tessalonicenses 5,17, né? Orai sem cessar, orações, proferir palavras de oração, estabelecendo um relacionamento mais íntimo e verdadeiro com Deus. Nós devemos confessar a Cristo na presença dos incrédulos. Marcos 8,38 vai dizer, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Com a nossa língua nós devemos confessar o nosso pecado e buscar perdão. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 14:19 vai demonstrar que nós devemos edificar nossos irmãos. Assim, então, nós seguimos com coisas de paz e com palavras abençoadoras, na edificação uns dos outros. Romanos 12:14 vai nos ensinar que nós devemos abençoar os outros, até mesmo aqueles que são contrários a nós ou nossos inimigos. Abençoai os que vos perseguem e abençoai, não os amaldiçoeis. 2 vezes ele dizendo para abençoarmos aqueles que nos perseguem. Com a nossa boca nós devemos sempre falar a verdade. Tiago 5,12. Seja o seu sim, sim, e o seu não, seja não, para vocês não caírem em juízo. A nossa boca ela deve ser abençoadora. E desse modo, nós criarmos um ambiente muito melhor. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou brigão. Brigo mesmo. E muitas vezes eu sou muito duro. Inclusive com as minhas palavras. E eu já briguei com muita gente. Nunca de sair no tapa, na agressão física. Mas na palavra o cara tem que rebolar para ganhar de mim. Advogado, né? Levei 5 anos para aprender a discutir e ganhar a discussão. Não dá para jogar no lixo 5 anos de direito. Briguei esses tempos por política, né? A gente faz essas besteiras. Na verdade, eu nem tenho muito partido político, mas o que ele falava era uma besteira política tremenda. Briguei com um rapaz, amigo do Lobo. Pastor também. E aí, ele não é daqui, ele é do interior. E aí ele estava aqui na convenção. Eu sabia que ele ia estar porque ele tinha uma função dentro da convenção e ele tinha que estar aqui. Na quinta-feira, de manhã eu não estava no lugar em que ele estava. Quinta, meio-dia, encontrei ele. Eu estava lá no fundo do corredor, saindo do refeitório da PIB. Quem já foi ali na PIB sabe como é. Eu saindo do templo e ele lá no fundo do corredor. E tinha umas 200 pessoas naquele corredor. E aquelas 200 pessoas magicamente desapareceram. Porque eu só via ele e ele só via mim. E eu, como um trem-bala, estabeleci uma linha e fui reto nele. Mas reto. Marchando como um soldado de infantaria. A hora que eu cheguei na frente dele, ele veio andando até mim, bem na frente da recepçãozinha ali, sabe quando você entra na lateralzinha? Quando eu cheguei ali, eu não falei nada. Ele já abriu os braços e eu abracei ele. Aí, a gente ficou abraçado ali um tempão. Beleza. A vida andou.
tudo certo. A gente pediu perdão mutuamente, se entendeu. Eu não tinha como falar com ele, porque ele tinha me bloqueado no WhatsApp, então eu não conseguia falar com ele. Eu já tinha mandado recado, né? Deixa eu falar contigo, fala pro fulano para eu falar. Não tinha falado comigo, tá bom. Não quer falar? Então deixa a raiva passar. Aí chegou na hora da eleição da Ordem dos Pastores, todo pastor para votar tem que estar regular, né? Então ficava o pessoal da ordem ali conferindo se a anuidade está em dia, tal, né? Para poder a gente entregar a cédula. E eu estava ajudando ali entregando a cédula, tal. Aí quando foram ver a anuidade, de todo mundo é verificada, né? Aí foi ver lá, ele falou: e a minha anuidade? Não, tá em dia só de 2019 que não está paga ainda. A nossa anuidade vence em agosto, então 99% dos pastores ainda não pagou a anuidade, porque vem só em agosto, né? Tem 2 meses ainda. Tá bom. Terminou o culto, o Daniel Ventura, que é o executivo, chegou para esse pastor e falou assim: já dei baixa, tá? Já deu baixa no quê? Não, é de 2019. Como? Eu não paguei? Vai vencer ainda? Não paguei ainda. Falou: não, mandaram de presente para você. Foi o meu jeito de... Eu falei, eu tinha sido ríspido com ele, falei: desse jeito você não deveria ser pastor. Falei para ele. Na hora que a gente brigou, não devia ter dito. Como eu podia demonstrar para ele que eu queria que ele fosse pastor e que eu estava errado? Mostrando para ele que a regularidade dele vai se estabelecer, pelo menos por mais um ano. É o meu jeito de dizer: perdão. Você realmente é pastor. Está aqui, sua anuidade presente. Até porque a nossa anuidade da Ordem dos Pastores é bem baixinha, né? Perto da OAB. Mas veja, tem horas que a alma fala. Tem horas que a palavra dita, ela é dita em atitudes. Ele sabia que quem pagou a anuidade fui eu. Ele sabe. Eu não falei para ele, mas ele sabe quem pagou a anuidade dele. Tá? Porque eu estava em falta com meu irmão, porque eu não controlei a minha língua, no caso, meus dedos. E a gente restabelece. Por isso, a minha provocação hoje é para quem está bem, será abençoador com o próximo. Mas tem um terceiro ponto, e é o meu ponto final, que talvez seja a grande provocação do dia. Ia falar da noite. A grande provocação do dia. É porque o meu bom dia está na primeira folha do esboço. Eu anoto se é bom dia ou boa noite, porque eu entro aqui e acabo esquecendo se é de dia ou de noite. A minha última provocação é para os que não se encontram bem. Quem não se encontra bem, a palavra se mantém. Quem não se encontra bem precisa entender que a palavra traz cura. Quem não se encontra bem precisa entender que um processo que a gente chama de verbalizar traz cura para si. Isso, a palavra vai demonstrar isso, eu vou mostrar dentro da palavra, mas isso já é entendido inclusive pela psicologia, pela psicanálise, pelo direito. É por meio da fala que é dada para a pessoa a oportunidade dela se conectar com as ideias que produzem os sintomas atuais. Assim, a pessoa passa a ter uma nova compreensão dessa memória. Os nossos traumas são como sonhos. Eles não ficam bem ajustados na nossa mente. As imagens que eu ia projetar são exatamente isso. Imagens de reproduções de artistas que eles demonstram o campo do sonho. E se você já sonhou, todo mundo já sonhou, você sabe que os sonhos não são ordenados. Né? No sonho a gente voa, no sonho as coisas não são proporcionais, nos sonhos... Todo mundo aqui já sonhou que estava caindo, né? E, dá aquela pescada. Já, né? Todo mundo. Isso acontece com todo mundo, todo dia. Você começa... E esse sonho que a gente sonha que está caindo é muito curioso, porque você sente físico. E aí o que acontece contigo?
Você responde fisicamente, né? Você está andando, como aqui, você está andando, aí você vê que de repente tem um buraco, aí você acorda, né? No processo de comecinho do sono. Aí, esse não tem problema. Você, no máximo, se você está dormindo do lado de alguém, você chuta a pessoa, você chuta a parede, né? Eu, uma vez, todo mundo aqui já deu, todo menino aqui já levantou a tampa do dedo, né? Uma vez eu chutei a parede numa dessas e a minha unha levantou. Eu dormia virado para a parede, dei um chute. Eu lembro até hoje desse sonho. Que sonho doído, cara. Chutei a parede. E aí, mirei bem certinho, dei com o dedão, a unha levantou. Lembrei de um sonho por anos. Mas os nossos traumas também são assim. Num processo de autoproteção, o nosso corpo, a nossa mente, ela vai guardar os nossos traumas, as nossas frustrações, as nossas inquietudes em lugares mais escondidos possíveis. Por quê? Porque você precisa tocar a vida. E aí o cognitivo, o teu consciente precisa estar em dia, e aquilo não pode ficar voltando. Então ele vai esconder no mais profundo da alma, ou no mais profundo, como dizem os psicólogos, no mais profundo da sua psique. Ele vai guardar no mais profundo do seu inconsciente. E aí aquilo você não lida bem, porque ele não está bem formatado, ele não está bem compreendido, ele está distorcido. Como eu falei antes, e vocês mesmos disseram, eu falei para o fulano com a melhor das intenções e ele entendeu mal. Pois é, e será que você não entendeu mal, que alguém falou talvez sem a intenção de te magoar? Mas você guardou lá. Ao tentar verbalizar, ao trazer para o consciente, botar na sua mente, expressar aquilo com palavras, você vai ajustando aquele trauma, aquela dor, você vai ajustando aquilo para palavras. Tem horas que não tem como, a própria Bíblia fala, né, de gemidos inexprimíveis, mas você vai tentando verbalizar aquilo. Retiro de homens acontecia isso. Estava falando sobre o pai, teve homem que falou lá, eu preciso de perdão para meu pai, e caiu de joelhos e chorou. Mas ele entendeu, aquilo veio à mente, e aí o corpo expressou isso. Nossos sonhos, nossos traumas, nossas lembranças infalíveis são guardadas em um lugar que tem uma palavra específica dentro da teologia, que o pastor Lobo sempre usa. O nome disso, dessa proteção que a gente coloca, é fortaleza. E essas fortalezas que a gente precisa, então, derrubar, são as áreas mais escondidas do nosso coração. Quando nós começamos a acessar essas áreas, as lembranças então começam a ser organizadas, começam a ser ajustadas, em especial, começam a ser corrigidas, e aí a serenidade começa a aflorar. Por isso, é exatamente por isso, que quando nós confessamos as nossas transgressões, é aí que nós começamos o nosso processo de cura. Vou relembrar Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que assim vocês sejam curados. Guardar, seja qual for a dor que a gente tem, só faz com que ela vá sendo alimentada e vá se transformando em um monstro, e vá se transformando em confusão, e vá estabelecendo um distanciamento entre nós e a vida que Deus planejou para nós. Por isso que verbalizar é extremamente importante. É por isso que a verbalização traz cura para a nossa alma. À medida que as nossas ideias ligadas a um passado, elas vão se tornando presente, nós vamos verbalizando, é assim que nós vamos curando os sintomas daquilo que nos machucava. Quando a reação é reprimida, o afeto permanece ligado à lembrança e produz aquele sintoma que havia lá. Quando nós verbalizamos, nós entramos em um processo chamado de ressignificação. Aquilo que tinha um significado passa a ter outro significado. Aquilo que regia a nossa vida por um caminho passa a reger a nossa vida para outro caminho. E no trânsito, mudar de caminho chama-se conversão.
É através da conversão que nós estabelecemos um novo patamar de relacionamento com Deus. E eu não estou falando aqui de salvação. Estou falando aqui de fortaleza. Porque tem áreas da nossa vida que nós precisamos passar essa área por um processo de conversão. Você sempre está aprendendo algo. Nem que seja uma lição de como não fazer mais aquilo. Sempre, sempre. Quando nós estamos em um ambiente de palavras abençoadoras, quando nós estamos em um ambiente de verbalização dos sentimentos e de especial do que acontece, do que se passa em nossa alma, quando nós recebemos e possibilitamos ao outro um relacionamento em que as mazelas, as dores da alma podem aflorar e podem ser expressas e verdadeiramente verbalizadas, nós criamos a possibilidade do outro de lidar com essas dores e trazer cura para a vida dele. Do mesmo modo sobre as nossas dores. E Deus sabe cada uma das suas dores. E sabe o quanto você guarda essa dor na sua fortaleza. Talvez você guarde ela porque assim vão ter comiseração de você, vão ter misericórdia de você, vão julgar você como coitadinho. E aí as pessoas vão ter dó de você. Talvez você guarde porque quem te ofendeu já não está mais aqui, ou não se relaciona mais com você, e você não pode fazer como eu fiz, de correr até a pessoa e dar um abraço nela. Talvez você guarde porque é mais fácil. Mas você tem que, a cada dia ou a cada pouco, voltar a guardar aquilo, porque aquilo vai voltando à sua mente e você vai tentando de novo esconder. Mas quem faz isso não é livre, porque está para sempre amarrado. Falei para vocês que na quinta de manhã eu não tinha encontrado ainda esse pastor, né? Mas todo mundo me conhece, até por ser professor da faculdade. Os outros pastores me perguntavam. Aliás, no culto de quarta, na ordem, os pastores já perguntavam: e aí, e quando você vê o fulano? Eu falei: ué, eu vou dar no que depende de mim, eu vou dar um abraço nele. Não, mas e o fulano vai estar lá, o que você vai fazer? Eu vou dar um abraço nele. E se ele quiser me bater, ele vai ter que bater forte, porque eu vou estar abraçado nele, não vou largar. Ele não ia bater. Entende? Você entende como, se eu não buscasse estabelecer um relacionamento, como é que ia estar lá no meio da assembleia, eu sentado de um lado e ele do outro? Só que aí eu fui eleito para a comissão parlamentar. E eu sou o cara que na faculdade ensina a fazer ata. E ele era o convocado para fazer a ata. Ou seja, a minha cadeira estava do lado da dele. E aí eu sentei lá, ele digitava e eu sentado do lado. Faz assim, faz aqui, vai para lá, aperta Enter, dá um ESC. Vê como é a vida, né? Não tem problema. Eu estava livre com meu irmão e meu irmão estava livre comigo. Tá? As fortalezas que nós estabelecemos só nos trazem aprisionamento e nos distanciam de Deus. Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito para que morresse e derrubasse essas fortalezas e nos levasse a um lugar de liberdade e de sinceridade. E você sabe quais fortalezas você precisa restabelecer, derrubar e apresentar diante de Deus. Talvez algumas você precise de ajuda, talvez algumas você precise de apoio, talvez algumas você precise até de um processo terapêutico para poder lidar adequadamente com elas. Porque às vezes lidar de modo... às vezes desestabiliza a pessoa. E aí você precisa, às vezes, de um ajustezinho, de um apoio, às vezes até profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder reestabilizar. Mas não deixe ser preso e conduzido por isso. O sangue de Jesus é suficiente para curar o seu trauma, é suficiente para restabelecer as dores, é
é suficiente para transformar aquilo que havia de transgressão sobre a sua vida e que injustamente, provavelmente, você sofreu, e transformar aquilo em glória. Se pecaram contra ti, ou se você pecou contra alguém, não esqueça que onde habitou o pecado, vai superabundar a glória. Mas você precisa entregar isso ao pé da cruz. Por isso, eu queria te convidar, primeiro a ficar de pé. E aí a todos. Mas se você, de algum modo, precisa ou quer usar dessa liberdade, você precisa ou quer entregar algo aos pés da cruz, nós já tivemos um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Eu não estou pedindo nem dízimo nem oferta, mas eu queria pedir para você uma oferta, que não é em dinheiro, que não é em bens, mas que significa tudo, que é o seu coração. Se de algum modo você entende que você precisa, em algum